Nós vamos iniciar agora a primeira aula do segundo bimestre do ensino médio sobre citoplasma e as organelas celulares. O estudo da célula e da sua estrutura de forma detalhada, ela possibilita uma melhor compreensão dos seres vivos. Os citoplasmas e as organelas presentes nas células desempenham importantes funções que determinam o metabolismo celular e viabilizam o funcionamento de todo o organismo. Além disso, as organelas celulares, elas possibilitam que diferentes reações metabólicas ocorram simultaneamente nas nossas células. As células, elas apresentam uma estrutura capaz de realizar as atividades metabólicas, garantindo assim a manutenção da nossa vida. A maioria dessas atividades é realizada dentro do citoplasma, que abrange a maior parte do volume celular, e ele corresponde ao ambiente interno da nossa célula, delimitado também por uma membrana chamada de plasmática. O citoplasma ele é formado pelo citosol, que é um fluido composto de água, sais minerais, proteínas e carboidratos, e ela é uma substância totalmente dinâmica, né? Porque as moléculas ficam em constante movimento, sendo utilizadas e produzidas através de reações químicas dentro dela. Já as organelas celulares são estruturas existentes dentro do citoplasma que desempenham alguma função ativa no metabolismo celular. Algumas delas, que a gente chama de organelas celulares membranosas, são delimitadas por membranas, isolando as suas reações químicas e proporcionando maior dinamismo à célula. As outras são as organelas celulares não membranosas, ou seja, elas não são delimitadas por membrana e ainda assim desempenham importantes funções na sustentação de síntese de moléculas, que são as primeiras que a gente vai visualizar agora. No citoplasma das células eucarióticas, existem numerosos filamentos proteicos que constituem uma extensa rede de sustentação para a célula. Essa rede de proteínas, ela forma uma espécie de armação celular. Isso a gente chama de citoesqueleto. Então, o citoesqueleto, ele liga-se às proteínas do citosol e às organelas membranosas. Ele é responsável por alterações na viscosidade do citoplasma, pela organização das organelas citoplasmáticas e também pelo deslocamento de determinadas organelas dentro da sua célula, como mitocôndrias, lisossomos, né? Ela é composta por microfilamentos, microtúbulos e filamentos chamados de intermediários. Então, como eu falei, a estrutura do citoesqueleto é formada então pelos microtúbulos, que são formados por moléculas de proteína, né, chamada tubulina, que parecem um cilindrinho oco. É aquele primeiro amarelinho que a gente está vendo. Também são formados por filamentos intermediários, que são proteínas fibrosas, como a queratina, né? E são organizadas em estruturas semelhantes à corda, igual a gente está vendo o segundo ali no desenho do meio. Já os microfilamentos são formados por filamentos de proteína actina e interagem com outras proteínas como a miosina. Daí é aquele último que a gente está vendo na imagem. O citoesqueleto, então, ele é formado por esse conjunto de proteínas com a função de manter o posicionamento das organelas, garantir o formato da célula, atuar como uma rota de suporte para a proteína e principalmente interagir com as estruturas celulares. Então, como a movimentação das células eucarióticas acontece, ela tem que ser determinada por alguma coisa. Quem determina isso são os componentes do citoesqueleto. Aí a gente tem a ciclose e os movimentos chamados de ameboide como os dois principais tipos de movimento que ocorrem no interior das nossas células. A ciclose é o movimento que dá dinamicidade à célula. Ela altera a posição de organelas e tem a distribuição de moléculas dentro do citosol. Já os movimentos ameboides é um modo de locomoção típico de protozoários, aqueles protozoários unicelulares que a gente tem como as amebas, e esse tipo de movimentação ele é realizado também pelas células eucarióticas animais. Então nós temos a ciclose e os movimentos ameboides. Bom, os centríolos, eles são organelas não delimitadas por membranas, encontradas na maioria dos organismos eucarióticos. A sua estrutura ela é semelhante a um cilindro oco, dá uma olhadinha na imagem lá. Formado por 9 conjuntos de 3 microtúbulos ficam ligados entre si. Os centríolos são constituídos pela proteína tubulina e, em geral, há 2 tipos de células, os quais são dispostos perpendicularmente entre si, por isso que elas formam um centrosomo. Esses centríolos eles são responsáveis também pela formação dos cílios e flagelos,
que funcionam na parte de movimentação das estruturas celulares. E eles participam também da divisão celular e da organização dos microtúbulos presentes dentro do esqueleto, do citoesqueleto. Bom, os ribossomos são organelas celulares não membranosas, encontradas em células procarióticas e eucarióticas. A função delas é de síntese de proteínas, ou seja, produzir proteínas. Estruturalmente, o ribossomo ele tem duas partes arredondadas que a gente chama de subunidades, que é a menor e a maior. E elas apresentam tamanhos e densidades diferentes. São constituídos principalmente por proteína e RNA ribossômico. Durante a síntese de proteína, os ribossomos eles podem se associar no citoplasma com o RNA mensageiro e formar uma estrutura chamada de polissomo ou polirribossomo, geralmente produzindo proteínas que são utilizadas no interior das nossas células. Bom, vamos falar agora das organelas celulares membranosas, que são encontradas nas células eucarióticas e, por não apresentarem membrana delimitando o seu espaço, elas isolam as reações químicas que ocorrem no seu interior. Por isso são as organelas celulares chamadas de membranosas. Então nós vamos falar agora do retículo endoplasmático. Na maioria das células, a maior organela citoplasmática que existe é o retículo endoplasmático. As suas membranas representam cerca de metade de todas as membranas celulares, especialmente nas células glandulares, que representam aproximadamente assim, uns 10% do volume das células. Como o retículo endoplasmático ele aumenta essa superfície interna da célula, as reações enzimáticas elas são facilitadas e as enzimas atuam melhor então sobre essas superfícies cada vez maiores. Além disso, essa rede de finíssimos caninhos, que são os canaletos dos retículos endoplasmáticos, eles realizam a principal função dele, que é o transporte de substâncias, pois ele forma uma rede de comunicação entre todas as partes de regiões das nossas células. Então existem dois tipos fundamentais de retículo endoplasmáticos dentro das nossas células, com estruturas e funções diferentes, que é o retículo endoplasmático granuloso e o retículo endoplasmático não granuloso. O retículo endoplasmático, quando ele tem essa aparência granulosa, porque tem ribossomos aderidos à sua face externa, ele é denominado de granuloso, ou também pode ser chamado de granular ou até mesmo de rugoso. A sua função é a síntese de proteína para exportação, ou seja, ele produz as proteínas que são eliminadas da célula para utilização em outro lugar. As células especializadas, por exemplo, do pâncreas, eles produzem um hormônio proteico insulina que migra para a corrente sanguínea. Isso é um exemplo do que o retículo endoplasmático granuloso faz. Agora, quando não existe ribossomos na superfície da membrana do retículo endoplasmático, então ele é chamado de não granuloso e também conhecido como liso. Dependendo do tipo celular que ele se encontra, o retículo endoplasmático não granuloso ele pode atuar em diferentes tipos de funções, como síntese de lipídios, síntese de hormônios, até a desintoxicação e armazenamento de substâncias. Já o complexo golgiense, ele é formado por pequenas bolsas e serve para armazenar e descartar substância. Essa organela ela caracteriza principalmente como uma central de síntese, né? Ela é a parte principal. Além de fazer, como eu falei, o armazenamento, ela faz empacotamento e exportação das substâncias. Elas são um conjunto de pequenos saquinhos, que a gente chama de cisternas, que são extremamente achatados. Quando eles ficam totalmente empilhados, eles ficam envoltos de uma vesícula menor com dimensões variadas, igual a gente pode observar ali na imagem. Então, essas são pequenas bolsinhas que vão armazenar e descartar as substâncias. Então, o complexo golgiense, ele realiza as funções de armazenamento e secreção de substâncias, além de fazer a síntese de polissacarídeos. Ele forma também o acrossomo do espermatozoide, que é aquela parte inicial, né? E ele forma também as membranas esqueléticas das células. Então, o complexo golgiense, assim, é uma membrana que tem várias funções diferentes. Junto com o complexo golgiense, nós temos algumas vesículas, que são geralmente esféricas, redondinhas, envolvidas por essa membrana do complexo golgiense. Essas vesículas são chamadas de lisossomos. Eles apresentam uma estrutura e dimensões variadas e contêm dentro do seu interior algumas enzimas, né, que fazem digestão.
elas auxiliam na atividade com um pH muito forte, um pH muito ácido, por isso elas são chamadas de hidrolase ácidas, ou seja, elas são extremamente ácidas. Então a principal função dessa organela é fazer a digestão de macromoléculas, ou seja, digestão de moléculas grandes. Então se os lisossomos, como eu falei, eles são relacionados aos processos de digestão intracelular, e elas podem ocorrer de 3 maneiras, que é a heterofagia, a autofagia e a apoptose. Vamos começar falando sobre a heterofagia. Quando os lisossomos eles digerem substâncias que penetram na célula, né, por fagocitose, por pinocitose, o lisossomo primário ele une-se a um fagossomo, ou também ao pinossomo, e vai formar um vacúolo alimentar ou digestivo. À medida que a digestão intracelular acontece, as partículas são degradadas e liberadas para o citoplasma para daí serem utilizadas na produção de novas substâncias ou do fornecimento de energia para a célula. Então, a heterofagia é uma digestão celular de substâncias que vêm do exterior da célula através de macromoléculas ou de micro-organismos. Na autofagia, então, acontece o quê? A célula ela utiliza os lisossomos para digerir organelas danificadas. A digestão, que a gente chama de autofágica, ela inicia quando a organela é envolvida por uma membrana originada do seu próprio retículo endoplasmático, forma uma estrutura que a gente chama de autofagossomo. Este vai se fundir com o lisossomo, vai originar um vacúolo alimentar. No interior desse vacúolo vai ser processada a digestão pela atividade de enzimas digestivas, que são as hidrolases. O que não é aproveitado pela célula é acumulado num vacúolo ou num corpo residual e aí eliminado pela exocitose. Já a apoptose, que é a morte celular programada, é um processo de morte celular por um mecanismo fisiológico normal do nosso corpo. É por meio da apoptose que os lisossomos executam uma função primordial na manutenção de tecidos adultos e no desenvolvimento embrionário. Ou seja, a apoptose é uma forma de morte da célula programada já. Bom, os peroxissomos, eles originam-se do retículo endoplasmático não granuloso e eles contêm uma enzima, que é a oxidase, que a principal função é degradar os peróxidos, que são produtos ou subprodutos tóxicos do metabolismo celular. De modo geral, durante as atividades celulares, como nas reações que acontecem na mitocôndria, por exemplo, há a formação de peróxido de hidrogênio. Essa substância é extremamente nociva à nossa célula, pois ela provoca destruição das membranas celulares e pode até alterar o nosso DNA. Por isso, ela precisa ser degradada. E essa transformação ela é feita por uma enzima presente no interior dos peroxissomos, que a gente denomina de catalase, que ela desdobra o peróxido de hidrogênio em água e hidrogênio, ou seja, transforma ele em água e oxigênio, e evita assim um dano no interior da célula. Então, esses peroxissomos são organelas envoltas por uma única membrana que possuem no seu interior essas enzimas, chamadas de oxidativas, que conseguem fazer essa degradação. Já os vacúolos são organelas presentes em células vegetais e de alguns fungos e protozoários. Eles ocupam a região central e normalmente são bem grandes, abrangendo boa parte do volume celular. Eles apresentam uma membrana ao seu redor chamado de tonoplasto. As funções variam então de acordo com o tipo de célula que existe. São responsáveis pelo equilíbrio osmótico das células, pois eles contêm uma solução aquosa de sais e íons, e além de carboidratos e aminoácidos dentro dessa organela. Para finalizar, nós vamos falar das mitocôndrias, que são as principais organelas celulares. São responsáveis pela obtenção de energia por meio da respiração celular aeróbia, dentro de todos os tipos de organismos, né? Pode ser de protozoários, de algas, fungos, tanto animais e plantas. Em geral, as mitocôndrias elas têm uma forma de um bastonete com duas membranas semelhantes à membrana plasmática, que é uma externa, que separa a organela do meio externo, e uma interna, que forma as diversas dobras, que a gente chama de cristas mitocondriais. Entre essas cristas existe uma solução com um aspecto gelatinoso, que a gente chama de matriz mitocondrial. E para finalizar, nós temos os plastos, né, ou também chamado de plastídeo, que são organelas citoplasmáticas que se encontram nas células das plantas e das algas. Então, dependendo do órgão que se encontra e da luminosidade que elas recebem, os plastos podem se diferenciar em plastos incolores, que são os leucoplastos, ou em coloridos, como a gente chama de cromoplastos.
Bom, pessoal, aqui a gente termina o primeiro conteúdo. Qualquer dúvida que tiver, volta o vídeo, assiste de novo, né? Ou qualquer coisa, manda um e-mail, pergunta pro professor. E agora a gente vai para o segundo conteúdo.